acadêmica do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul, e hoje vou apresentar minha revisão bibliográfica intitulada Tecnologia de Adubação de Pastagem, Educação Ambiental e Viabilidade Econômica na Pecuária de Corte para o 18º Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade. Este trabalho ele se enquadra no eixo temático de ciências, principalmente aqui ciências agrárias, de saberes e práticas investigativas relacionadas à adubação nas pastagens. Então, o modelo vigente ainda hoje de pecuária é um modelo ainda muitas vezes extrativista, de extrativismo mineral, em que o produtor ele não veja a pastagem como uma cultura agrícola, e sim como um recurso finito, né? Um recurso que não vai ter fim. E aí, muitas vezes, não realiza adubação, não sabe realizar um manejo estratégico para ter uma pastagem saudável. E esse modelo, ele é um modelo que degrada e exaure os nutrientes, exaure esse solo de forma nutricional, né? E aqui a gente tem um conflito, né? A gente tem uma falha de transferências de conhecimentos técnicos que impede a sustentabilidade econômica do sistema. Então, como objetivo geral, analisar a adubação como um pilar de educação ambiental e rentabilidade. Por que aqui educação ambiental? Porque a adubação, ela, ao cuidar do solo, ao adubar, vai preservar a fertilidade do solo, vai preservar a saúde desse solo, os recursos, o ambiente em si, promovendo rentabilidade ao produtor. Então, aqui o foco é a superação dessa visão de adubação como gasto e sim como investimento. Então, os objetivos específicos é identificar as causas da resistência à adubação, avaliar o potencial da economia circular e do uso de recursos endógenos e naturais da propriedade, como forma de trazer mais sustentabilidade, redução de custos para a produção. E aqui, como fundamentação teórica, Macedo Peixoto relacionado com a saída desse modelo extrativista para adentrar um sistema mais sustentável, o equilíbrio entre a fitomassa e a colheita, e Corsi e Marta Júnior com relação ao nitrogênio, que é um dos nutrientes mais importantes para as pastagens, relacionados ao fluxo de tecidos foliares, otimizando a intercepção luminosa, e Freire, porque o diálogo ele é uma das formas de educação, de transferir conhecimento. E aí a gente tem uma diferença entre o produtor saber a forma de manejar, ele tem essas informações, com a venda de insumos. Há uma diferença entre isso. E aqui o produtor ele atua como um sujeito de transformação. E aqui o percurso metodológico foi realizado uma revisão bibliográfica sistêmica e exploratória em fontes como Cielo, Google Acadêmico, documentos técnicos da Embrapa, utilizando indicadores de produção, morfogênese e viabilidade financeira. E aqui, como resultados, a gente tem uma barreira histórica em que foi priorizado a venda de insumos em relação ao diálogo técnico. Então, o produtor, às vezes, ele tem acesso a insumos, ele tem acesso a adubos, no entanto, ele não sabe a maneira correta de manejar o solo, ele não sabe a maneira correta de adubar, em que época adubar. Então, ele não tem acesso a essas informações. E aí, o que isso gera? O produtor, a não ver resultados, a não ver lucros, ele muitas vezes acha que a adubação, ela acaba sendo apenas um gasto e não um investimento que vai trazer retorno em pastagem, consequentemente, retorno em ganho de peso do animal e lucro final. E aqui a gente pode estar utilizando para reduzir custos nesse sistema recursos endógenos e naturais da propriedade, por exemplo, esterco bovino, adubos orgânicos em si, ou até mesmo uma adubação mista, para promover aqui uma economia mais circular, um sistema mais sustentável que gere lucro e menores custos ao produtor. E aqui o que a gente tem, o manejo da fertilidade do solo, ele atua como uma ferramenta
de conservação do ecossistema. Então, adubar o solo, ao fazer a reposição dos nutrientes, tá cuidando do solo, tá cuidando da pastagem, tá trazendo resultados, lucros, mas tá cuidando do ambiente em si, tá evitando degradação, tá evitando exaurir esse solo. Então, como conclusões, a adubação, ela reverte o ciclo de exaustão do solo e o lucro, ele é resultado direto da eficiência biológica e do cuidado ambiental. Então, a sustentabilidade, ela é uma integração entre a ciência, né, entre as aplicações técnicas, mas também entre a gestão local. Então, o produtor, ao ter mais informações sobre a forma de manejar o solo, ele acaba tendo uma pastagem mais saudável, ele acaba tendo lucro na produtividade animal, então ele gera um lucro final melhor, né? E, consequentemente, ele gera um sistema mais sustentável, principalmente ao utilizar recursos naturais ou endógenos que ele já encontra na propriedade, adubação orgânica, por exemplo, ou até mesmo ao realizar uma adubação mista. Mais o que? O produtor ele está cuidando do solo, ele está cuidando do ambiente, ele está evitando degradar o solo. E isso é muito importante, promovendo um sistema mais sustentável, em que o produtor ele vê uma atividade lucrativa, mas em que ele vê que ele está cuidando e ele está mantendo sua propriedade, ele está mantendo o ambiente ao seu redor. E aqui eu deixo as referências utilizadas. E eu agradeço ao Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul, do qual eu faço parte como acadêmica em Engenharia Agronômica, e agradeço também a organização do 18º Educom, do Colóquio Internacional, e deixo aqui meu contato, e caso tenham dúvidas, coloquem nos comentários, eu ficarei feliz de estar respondendo. Agradeço a oportunidade.